duas empresas. Duas histórias de origem completamente diferentes. Uma nasceu de um aperto de mão em um almoço nos Estados Unidos. A outra nasceu de uma briga de família tão feia que dividiu uma cidade inteira da Alemanha ao meio. Hoje, elas somam mais de 75 bilhões de dólares em receita anual e travam a rivalidade mais lucrativa da história do esporte. Estou falando de Nike e Adidas. Agora vem comigo entender como tudo começou. A história começa na Alemanha, em 1924, numa cidadezinha chamada Herzogenaurach. Dois irmãos, Adolf e Rudolf Dassler, fundam a Gebrüder Dassler Schuhfabrik, a fábrica de calçados dos irmãos Dassler. Adolf cuidava da parte técnica e do desenvolvimento dos tênis. Rudolf cuidava das vendas. Antes mesmo da fama olímpica, os irmãos já eram obcecados por inovação. Nos anos 1920, a fábrica produzia calçados esportivos com fivelas e cravos de metal artesanais, numa época em que a maioria dos atletas ainda competia com sapatos comuns de couro. Essa obsessão por detalhe técnico viraria, décadas depois, a marca registrada da Adidas. A empresa cresce e ganha fama mundial em 1936, quando o velocista americano Jesse Owens vence 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim usando os calçados feitos pelos irmãos. Reza a lenda que Adolf Dassler foi pessoalmente ao vilarejo olímpico oferecer os tênis a Owens, um dos primeiros casos documentados de patrocínio esportivo da história. Só que a Segunda Guerra Mundial destrói a relação entre eles. Motivos pessoais, desconfiança política e rusgas familiares, inclusive entre as esposas dos dois, deixam a parceria insustentável. Em 1949, os irmãos se separam de vez. Rudolf funda a própria marca do outro lado do rio que corta a cidade. Nasce a Puma. Adolf, cujo apelido era Adi, registra sua empresa combinando seu apelido com seu sobrenome. Nasce a Adidas. A cidade inteira se divide. Padarias vendiam pão só para quem trabalhava na Adidas ou só para quem trabalhava na Puma. Famílias inteiras escolheram um lado e não voltaram atrás por décadas. Até hoje, moradores mais antigos de Herzogenaurach contam que era possível saber de que lado alguém estava só de olhar para qual time de futebol local a pessoa torcia, porque as duas empresas também patrocinavam clubes rivais na própria cidade. 15 anos depois, em 1964, nos Estados Unidos, um corredor recém-formado chamado Phil Knight se encontra para um almoço com seu ex-treinador de atletismo da Universidade de Oregon, Bill Bowerman. Knight tinha acabado de voltar de uma viagem ao Japão, onde conheceu uma fábrica de tênis chamada Onitsuka Tiger. Naquele almoço, os dois apertam as mãos e criam a Blue Ribbon Sports, com apenas $1.200 de investimento inicial. No começo, a empresa nem fabricava tênis, só revendia os modelos japoneses, literalmente tirados do porta-malas do carro de Knight em competições de atletismo. Bowerman, aliás, não parava de mexer nos protótipos. Uma das histórias mais repetidas sobre a origem da Nike é que ele teria usado a máquina de waffles da própria cozinha de casa para criar um novo padrão de sola com mais aderência, o que resultaria, anos depois, na tecnologia Waffle Trainer. Em 1971, a parceria com a fábrica japonesa termina, e a empresa decide criar sua própria marca. O nome escolhido é Nike, em homenagem à deusa grega da vitória. O logo, aquele swoosh, que hoje vale bilhões, foi desenhado por uma estudante de design chamada Carolyn Davidson, que recebeu na época apenas $35 pelo trabalho. Anos depois, já com a empresa valendo bilhões, Phil Knight demonstrou seu reconhecimento dando a ela ações da companhia e um anel de ouro com o símbolo do swoosh cravejado de diamante. Enquanto isso, a Adidas já era gigante havia mais de 20 anos, dominando o atletismo e o futebol europeu. A Nike, na época, era só uma startup americana tentando entrar num mercado que a Adidas praticamente inventou. Durante toda a década de 1970, a Adidas reina praticamente sozinha como a marca esportiva mais respeitada do planeta, presente em Olimpíadas e Copas do Mundo. A virada começa nos anos 1980. A Nike aposta pesado em marketing e em atletas americanos,
enquanto a Adidas, sob o comando da família Dassler, demora para se adaptar às mudanças do mercado global. Curiosamente, é também nessa década que a Adidas ganha um impulso inesperado fora do esporte. Em 1986, o grupo de hip-hop Run DMC lança a música My Adidas, um hino de amor à marca sem que a empresa tivesse pago um centavo por isso. O sucesso foi tanto que a Adidas correu atrás dos artistas e fechou, ali, um dos primeiros grandes contratos de endorsement entre uma marca esportiva e o mundo da música. O momento decisivo acontece em 1984. A Nike assina um contrato de patrocínio com um novato do basquete chamado Michael Jordan. Em 1985, nasce o primeiro Air Jordan. Isso muda completamente as regras do jogo, não só do basquete, mas do marketing esportivo como um todo. Em 1988, a Nike lança o slogan Just Do It, que se torna uma das campanhas publicitárias mais icônicas já feitas. A partir daí, a disputa deixa de ser apenas comercial e vira uma guerra de imagem, de contratos com atletas e de presença cultural. Nike e Adidas passam a competir por cada grande nome do esporte mundial, e é aí que a rivalidade que conhecemos hoje realmente nasce. Ao longo das décadas seguintes, a briga só cresce. A Nike ultrapassa a Adidas em receita global e se torna a maior empresa de artigos esportivos do mundo, um posto que mantém até hoje. A Adidas, por sua vez, aposta em parcerias ousadas para tentar recuperar espaço. A mais famosa delas foi a linha Yeezy, criada em parceria com Kanye West, que revolucionou o mercado de sneakers de luxo antes do fim contratual da parceria em 2022. As duas marcas também travam uma guerra silenciosa dentro de campo. Cada Copa do Mundo e cada Olimpíada vira um campo de batalha para ver qual marca veste mais seleções campeãs e mais craques em quadra. Não é só sobre o número de camisas vendidas. Os dois lados chegam a negociar cláusulas contratuais que garantem bônus milionários caso a seleção patrocinada vença o torneio, o que faz de cada final de Copa também uma final indireta entre Nike e Adidas. E a disputa segue quente até agora. Durante a Copa do Mundo de 2026, sediada em Estados Unidos, México e Canadá, a Adidas surpreendeu ao superar a Nike em vendas e engajamento de torcedores no torneio, puxada pelo sucesso de modelos retrô como Samba, Gazelle e Especial. As ações da Adidas subiram, enquanto a Nike viveu um período de desaceleração nas vendas globais. Mesmo assim, a Nike segue como líder absoluta do mercado mundial de artigos esportivos, com participação quase 2 vezes maior que a da Adidas, segundo dados da Euromonitor International, mesmo tendo perdido fatia de mercado nos últimos anos. Ou seja, a Adidas venceu essa batalha específica da Copa, mas a Nike ainda lidera a guerra geral. E é exatamente por isso que, mais de 100 anos depois da fundação da Adidas e mais de 60 anos depois da fundação da Nike, essa continua sendo a rivalidade mais valiosa do mundo esportivo. De uma fábrica de sapatos dividida entre irmãos brigados até um almoço de $1.200 nos Estados Unidos, essas duas histórias completamente diferentes acabaram se cruzando e criando a maior rivalidade do esporte mundial. Deixa nos comentários, você é time Nike ou time Adidas?